Olha, pessoal, essa é disparada a aula que eu mais quis gravar dentro desse curso. E ela, de longe, nem é a aula mais importante, nem é aquela aula assim que mais vai fazer você ganhar dinheiro na vida, e nem é, por exemplo, a aula mais complexa de todos, mas ela é, pelo menos, a aula mais inédita que tem em todo esse curso. E olha que eu já gastei dinheiro fazendo curso aí de OpenAI, de API, de Prompt, e é muito diferente o que as pessoas ensinam. Basicamente, o que as pessoas ensinam, né? Você fazer meio que um copia e cola ali. Ela vai aqui, faz um projetinho dela ali, você vai, cola, copia, cola aquilo dali, dali você segue adiante, mas ninguém explica de fato como as coisas são criadas, o porquê que as coisas são criadas, como que a inteligência ela pode ser otimizada e como que os custos podem ser diminuídos. Inclusive, por isso que o nome dessa aula, ela não é economia de assistentes, e sim engenharia de assistentes. Eu considero que o economista, não sou especialista, mas ele foca muito em economizar recursos e às vezes deixa o resultado um pouco de lado para poder manter, né, não sacrificar todos os recursos. Já um bom engenheiro, ele foca muito no resultado do projeto. Por isso que eu chamo essa aula de engenharia de prompt. A gente vai entender um pouco melhor o que está por trás disso daqui. E, claro, né, a gente vai dar um foco aqui primeiro na OpenAI e depois a gente vai dar mais um foco de como que as assistentes trabalham dentro do Typebot. É muito parecido, mas são duas ferramentas totalmente distintas que trabalham juntas, mas uma não foi feita para a outra, né? A inteligência artificial da OpenAI foi feita pela OpenAI para trabalhar do jeito que a OpenAI quer. O Typebot, bom, é um bot de conversa, automação de conversa, foi feito para poder trabalhar do jeito que ele quer, mas a gente consegue conectar os dois, então eles não são eles não se encaixam perfeitamente, mas dá para trabalhar muito bem com isso daqui. E para você poder começar a entender qual que é a diferença, o que que é uma assistente, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha outra tela. Se eu pego aqui, por exemplo, um Typebot e eu puxo aqui um bloco da OpenAI, eu preciso conectar ele com uma API, então conectei ele com uma API. Depois eu preciso de escolher, existem três opções aqui. Existe o chamado Chat Completion e tem o Create Speech e o Ask Assistant. O Create Speech basicamente é para poder enviar áudio, tá bom? Para poder simplificar. Os dois aqui, eles são bastante diferentes. O Chat Completion, ele é muito parecido com o que você conhece do ChatGPT de verdade. E não sei se você já tem em mente, a gente não está falando de ChatGPT quando a gente está falando de assistente. É diferente a forma como se trabalha isso. Algumas coisas são parecidas, mas nem tudo é tão parecido, tá bom? É, o chat completo ele é bem parecido com como o chat GPT funciona. Como que funciona o chat GPT? O chat GPT você vai lá, faz uma pergunta, ele pega toda a inteligência que ele já utilizou durante o treinamento dele e te entrega uma resposta baseada naquilo ali. Ou seja, o universo de pesquisa dele é absurdamente grande. É a internet. Já quando eu vou criar uma assistente, é outro tipo de inteligência, porque a assistente, eu treino a assistente. Então quer dizer que a assistente não vai utilizar nada de fora do que foi treinado? Muito pelo contrário, ela utiliza. Mas a gente consegue resolver um problema muito grave que tem em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial ela é criativa, mas ela não é muito boa do ponto de vista assim, do julgamento para poder saber o que é uma coisa realmente validada, outra coisa não validada. Então é muito comum a inteligência artificial ela mentir, ou a gente não pode chamar necessariamente mentir, porque a gente não sabe se ela está fazendo de propósito, ou pelo menos utilizar informações que não foram validadas, não são científicas, informações que não são reais. Então ela pode acontecer isso. Então quando eu tenho a chance de treinar uma inteligência artificial, ela para de ser chamada de chat GPT, por exemplo, e começa a ser chamada de assistente. Tá? Então, quando eu clico aqui ó, em assistente, basicamente eu vou utilizar os assistentes que eu criei dentro da minha plataforma lá dentro da OpenAI. Então, vamos ver aqui dentro da OpenAI, eu não vou detalhar aqui agora, né? Nós estamos numa aula um pouco introdutória, onde o nosso foco aqui é você entender como funciona a estrutura, mas é lógico que não vai adiantar eu ficar falando sem você entender exatamente do que eu estou falando. Então, aqui está a OpenAI, a dona do chat GPT, que é a ferramenta mais famosa delas. Então, quando você fizer o login aqui, rapidamente ele vai pedir para você se dividir, né? Você quer ir para o chat GPT ou você quer ir para a API. A grande diferença é que o chat GPT é uma ferramenta que ela é utilizada para consumo próprio. Você vai conversar com a inteligência artificial. A API, você consegue utilizar a API para oferecer serviço para outras pessoas, entendeu? Eu vou clicar aqui, por exemplo. Quando eu clico aqui, eu tenho assistentes, tá?
Um outro tipo bastante interessante que não está coberto dentro do nosso curso, porque não tem dentro do Typebot, é o Fine Tuning, tá? Eu recomendo, se um dia você tiver curiosidade, estudar o Fine Tuning. Na minha opinião, de tudo que tem dentro da OpenAI, é o melhor que tem, tá? Mas a gente vai falar sobre assistente. Falando sobre assistente, então quando eu vou criar aqui uma assistente, é assim que se cria uma assistente basicamente, eu vou colocar aqui um prompt parecido com aquilo que você faz no chat GPT. Você escolhe um modelo, tá bom? Então você escolhe um modelo aqui de inteligência artificial, eu já vou falar mais na frente o que é isso daqui. E você escolhe algumas das ferramentas, tools, em inglês significa ferramentas. Então aqui eu tenho separando como se fossem 3 tipos de ferramenta. Functions serve para poder utilizar códigos para poder trazer informações que estão fora do ChatGPT para ele poder analisar. O code serve para pessoas que são programadores. As pessoas então elas vão enviar códigos e esses códigos vão ser analisados, vão ser melhorados, por exemplo. E o retrieval. Então a galera do marketing digital vai estar aqui dentro, ó. O nosso curso ele é baseado somente em retrieval, para a gente não ficar falando de coisas que vão ser pouco aplicadas para a galera do marketing digital. Como é que funciona basicamente o retrieval? A gente vai fazer um treinamento, eu vou ensinar como que esse treinamento é feito, tá bom? Basicamente é através desses arquivos que são adicionados aqui dentro. E o retrieval é igual aquela raça de cachorro, Golden Retriever, né? Que você joga e ele traz de volta, isso quer dizer retrieval, né? Você joga uma pergunta e ele te traz uma resposta. Mas como se trata de uma assistente, vai ser baseado no treinamento. Então agora você já entendeu bem o que é uma assistente. Você precisa de entender também aonde que nós criamos as APIs. As APIs elas são criadas nessa área aqui. E você também precisa saber como coloca dinheiro. Existe uma aula, eu chego a falar nisso, mas está aqui em Billing. Você vem aqui adicionar dinheiro aqui dentro. Você coloca dinheiro dentro da sua API. Olha o valor que eu tenho aqui, $5, já te dá uma boa dica de que isso aqui não custa caro. Eu já recebi muitas críticas no YouTube. Quando eu vou mostrar eu utilizando a API, as pessoas falam, ah, mas isso aí custa muito caro. Não custa. Eu vou mostrar os cálculos aqui para você, na prática, como isso é feito. Então, vamos que vamos. Enrolei bastante, não gosto de fazer assim, mas eu acho que isso daqui era necessário para poder contextualizar aonde que nós estamos indo. Então, vamos falar sobre engenharia de prompt. E, como eu já dei o spoiler aí para você, para eu poder fazer uma engenharia de prompt, não, engenharia de assistência, e para eu poder criar uma assistente, eu vou precisar pelo menos esses 5 elementos. Eu vou precisar de um modelo, que eu mostrei lá para vocês. O que é o modelo? Qual é o tipo de inteligência? Eu vou mostrar no próximo slides que existem dezenas de tipos de inteligência que você pode escolher. Ferramentas, eu mostrei para você ali 3. Se você ler a documentação da OpenAI, são 128 ferramentas disponíveis, mas hoje só existem 3 que você consegue ter acesso a elas, que é o Retrieval, que é o Code Interpreter e o Functions, tá certo? Através do Function você consegue criar acesso a outros tipos de ferramentas, mas hoje em dia só tem acesso a essas 3. Teremos muita coisa para o futuro. Os tópicos e threads talvez seja a coisa mais difícil de eu explicar isso aqui para vocês, o funcionamento. É mais fácil eu explicar para vocês na prática do que tentar explicar isso para você, mas vamos supor aqui. Imagina uma companhia que está desenvolvendo um projeto, ela vai lá e lança uma thread, que seria um tópico. Então, por exemplo, para as pessoas ficarem perguntando, né, tentando desenvolver aquele projeto lá, é importante que sempre mantenham o mesmo tópico, né, porque dentro da thread é onde vai estar a memória. Pronto, talvez esse seja o principal ponto. Onde vai estar a memória das conversas ali com a assistente. Agora, isso quando você está conversando, quando você tem, por exemplo, uma nutricionista, ou seja, que vai atender pessoas externas, a thread é bom que você troque, porque senão ela vai ficar pegando informações do paciente passado e transferindo para o próximo paciente, entendeu? Então, o thread, o funcionamento principal dele é esse. Acho que eu consegui pela primeira vez explicar isso aqui de forma simples. Os arquivos são aquilo que a gente vai usar para poder treinar a nossa inteligência. Então, isso é o básico do que a gente precisa saber quando eu estou falando de uma assistente. Então, sobre modelos, cara, então vamos lá. Eu falei aqui sobre engenharia, diferença, né, sobre economia, por exemplo. Então, voltando aqui, sobre os modelos, né? A gente já conversou sobre modelos ali em outro pedaço da nossa aula. O que é o modelo? É justamente o tipo de inteligência artificial que você vai utilizar. Se você der uma olhada nessa barra aqui, ó, você vê que eu tirei um print, mas existe muito mais modelos do que esses aqui disponíveis lá dentro da plataforma da OpenAI. Cara, você tem que ir lá, você tem que estudar os modelos, não tem como ficar detalhando. Por isso que eu deixei esse QR Code aqui. Você pode ir lá e entender o que cada um desses modelos fazem. Se você perguntar para mim qual que eu mais utilizei até hoje, foi esse daqui, ó, tá? Uma coisa interessante é que tudo que é GPT-4 normalmente tem uma qualidade
absurda. Mas quando a gente está falando de engenharia, né, é eu tentar fazer o quê? Utilizando o 3.5, que é mais barato, consegue entregar um bom resultado, tentar chegar próximo ao que o 4.0 vai conseguir me fazer. Isso que é engenharia. E isso daí é só suor, tá? Se você acha que isso daqui é fácil, se você acha que é você fazer, sentar na frente do chat GPT, copiar e colar, cara, você vai se frustrar muito com esse processo aqui. Ele não é uma coisa que vai sair para você fácil, mas ele sai e quando ele estiver pronto, você tem um potencial incrível nas suas mãos. Um assistente é nada mais do que uma inteligência que é capaz de resolver problemas para você, problemas reais, e entregar isso com um resultado muito próximo que um ser humano iria resolver isso para você, né? Então, eu falei de exemplos de nutricionistas, tem gente usando isso aqui na área do direito para poder escrever contratos. Tem um dos nossos alunos aqui, inclusive ele vai assistir essa aula, né? Tenente Spezia, que ele trabalha com cardiologia, está gerando aqui assistentes para médicos também. Temos o caso aqui também, por exemplo, do aluno nosso que a mulher dele faz lançamentos de cookies, curso para poder ensinar as pessoas a ganhar dinheiro vendendo cookies. E ele usa assistente para poder vender os cursos para ela, então eu até ajudei ele a treinar ali a assistente, né? Quando a gente tinha um pouco mais de tempo, a gente era mais próximo assim dos nossos alunos. E, cara, é isso. O segredo de um bom prompt, ele vai ser você focar no primeiro momento na qualidade e depois gastar muito suor para conseguir diminuir o custo e fazer o seu produto rodar barato. Então, você vai precisar de um modelo e sem estudar, sem conhecer os detalhes de cada um dos modelos, você não vai conseguir prosperar. Ferramentas. Ferramentas já conversamos, né? Já demos um bom spoiler, então não tem por que insistir. Nós vamos focar aqui no Retrieval, porque os outros eles são muito bons, mas o Retrieval é o que a gente vai utilizar mais dentro do marketing digital disparado. Os outros dependem de outros conhecimentos, por exemplo, o Function só dá para mexer com código, e o Code já o próprio nome já fala, só na base do código. Então é acessível à maioria das pessoas. Chegamos num momento então crucial que eu falei no começo da aula. Isso aqui eu nunca vi ninguém me mostrar, nunca ninguém me mostrou isso daqui, nunca ouvi falar, mas você vai começar a entender agora como vai funcionar o seu custo-benefício na hora de criar uma assistente. Primeira coisa, como que isso aqui é dividido? Isso aqui é dividido da seguinte forma: nós temos uma conta, nós temos o nível de assistentes e nós temos o nível de API. Dentro do chat, dentro da OpenAI, como que isso funciona na prática? Na prática funciona da seguinte forma. Ó, OpenAI. Aqui, quando eu logo com a minha conta, então estou no primeiro nível, entro na região aqui da API. Aqui eu crio a minha assistente, entro no meu segundo nível. E por último, eu crio as minhas APIs, que seria o terceiro nível. Você não está vendo aí, porque eu troquei de tela, mas olha aqui, ó. Opa, perdão. Olha aqui, ó. O primeiro nível é a conta, que eu faço login, assistente, onde eu faço ali o treinamento, e as APIs, certo? Quando a gente for falar sobre Typebot, você vai entender por que eu falei no começo da aula que ele não encaixa perfeitamente com o Typebot, mas dá para trabalhar tranquilamente. Não vou falar aqui porque senão vou sair do foco. Mas o que você tem que entender aqui? Você tem que entender que o foco da inteligência artificial não está na conta, não está no assistente, está dentro da API. Então, para você conseguir fazer com que a inteligência cresça, o que é extremamente recomendado? Você não fique misturando muitas APIs com muitas assistentes, entendeu? É bom assim você focar assim, ó, nessa assistente, botar as APIs que estão relacionadas ao trabalho daquela assistente. Vou tentar ser um pouco mais claro. Eu já vou dar um exemplo sobre direito do trabalho, vai ficar mais simples de você entender. Mas o que você tem que entender nesse momento aqui que eu nunca vi ninguém falando? O conteúdo da assistente ele está atrelado à conta. Olha só que contraintuitivo, porque eu crio assistentes, mas o comportamento está ligado à conta. Significa dizer, por exemplo, que se eu tiver aqui uma conta onde eu coloquei coisas, conteúdo sobre mecânico, conteúdo sobre nutrição, conteúdo sobre psicologia, conteúdo sobre adestramento canino. Se eu coloco muito conteúdo dentro da conta, você sabe o que vai acontecer? Se eu criar uma assistente nutricionista, uma psicóloga, um mecânico e um adestrador, eles vão ter acesso a todos os conteúdos que estão dentro da conta. Acho que você já começou a entender o tamanho do problema que isso vai criar, né? Você vai gerar muita confusão no momento do aprendizado.
tá? Então não é bom você fazer isso. Se você ler a documentação da OpenAI, ela recomenda, ela fala isso com todas as letras. Para cada nicho, crie uma nova conta, tá bom? Porque os documentos que vão ser compartilhados, todas as assistentes terão acesso. A inteligência está focada dentro da API. Então, se você for falar sobre determinado tópico que uma API cobre, só use aquela API. Não fique usando APIs para poder falar sobre outros tópicos, porque você vai estar misturando as coisas e aí vai prolongar mais um pouco o processo de aprendizagem da sua inteligência artificial. Falando nisso, nós podemos passar aqui, né, para um modelo prático. Então, vamos pensar aqui no caso de um advogado, escritório de advogado especializado em direito do trabalho. Então, eu vou querer criar uma assistente para poder ajudar os meus estagiários no processo de gerar processos, responder perguntas das pessoas no WhatsApp, etc. Acredito que no futuro o negócio vai ser mais complexo, mas você conversa para outro momento. Então, como é que vai funcionar na prática? Basicamente, eu vou encher essa assistente com conteúdos relacionados a direito do trabalho e depois eu vou criar departamentos. Cada assistente vai ser responsável por um departamento. Então, por exemplo, previdenciário, processo, administrativo dentro do direito do trabalho, acidente de trabalho. Está começando a entender? É muito mais fácil você dar um tiro certeiro de sniper para poder pegar naquilo que você quer, do que você dar um tiro de shotgun, né, de 12. Quando você dá um tiro de 12, aquelas munições que elas fragmentam, se o objetivo está muito perto de você, você consegue acertar, tá? Mas aqueles objetivos que estão mais distantes, você só vai conseguir se você for tentar ser preciso. É como imagina que aqui seja o ângulo de visão da sua inteligência artificial. Quando você pede para ela alguma coisa que o ângulo de visão dela está muito amplo, ela tem muitas coisas com as quais ela pode se distrair no meio do caminho. Então a gente tem que ir fazendo isso aqui, ó, fechando o ângulo de visão dela para que ela foque em uma única coisa. Então, por exemplo, eu começo o ângulo amplo direito do trabalho, departamento de previdência. Na API, eu vou botar uma API só para falar de questões relacionadas a empregado, quando o cliente for empregado, e na outra API, eu vou falar somente de questões para poder defender o patrão, entendeu? Olha, por mais que seja o mesmo conteúdo, mas você está vendo que o contexto é diferente, tá certo? Tá vendo como o contexto é diferente? Então preste atenção, para eu poder focar em aprendizado, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir as minhas assistentes e as minhas APIs, elas não devem ser conectadas, cruzadas, ó, com outro tipo de assistente, porque isso vai dificultar um pouco o processo, tá bom? Vai dificultar um pouco o processo. Não vai inviabilizar, mas vai dificultar um pouco o processo. Mas, de repente, você pode pensar o seguinte, ó. Você vem, esse processo aqui, ele é muito bom para poder validar o aprendizado, tá bom? Porém, ele é um pouco mais custoso. Você vai ver que a diferença é pequena, a diferença é pequena, tá? Qual que seria, então, o modelo mais barato? Então, esse aqui seria o modelo de menor custo. Ele só tem uma única assistente e eu tenho aqui um mínimo de separação aqui, ó, de APIs. Por que que, no caso da assistente, essa é a forma mais barata de se trabalhar? O ideal é você validar lá naquele modelo que eu te falei e depois testar dessa forma e ver se você consegue chegar ao mesmo resultado. Mas por que que esse aqui é o menor custo? Porque quando você vai trabalhar com a inteligência artificial, essa é a fórmula que eles fazem para poder cobrar de você. Desculpa, quando você vai fazer assistente dentro da OpenAI, essa é a fórmula de cobrança. Ele te cobra por quantidade de gigabytes vezes a quantidade de assistentes. Então, quanto mais assistentes você tiver, mais eles vão te cobrar. Só para você ter ideia do potencial, ele permite você colocar lá dentro até 20 arquivos de 512 megas. Isso daqui, moçada, dá aproximadamente 10 gigas. Eu acho que se eu pegar todos os livros que eu estudei na faculdade, transformar em PDF, não vai chegar em 10. Acho não, tenho certeza. Não vai chegar em 10 gigas, tá bom? Não chega. E fora dessa conta aqui, existe o consumo dos tokens. Então, eu posso dividir isso aqui basicamente em duas partes. Eu posso dividir isso daqui em o seguinte, ó. Eu pago pelo armazenamento da inteligência, eu pago pelo armazenamento, esse aqui é armazenamento, né?
que é a quantidade de informação que eu coloquei lá e a quantidade de assistentes que vão utilizar isso daí, e eu pago pelo uso. E eu pago pelo uso. O uso, se você fosse falar de ChatGPT, você pagaria de qualquer forma, então ele não é o seu problema. Aí você tem que primeiro agora avaliar se o armazenamento ele vai valer a pena se você confrontar o assistente com o chat completion. Chat completion não tem armazenamento, você só paga aqui, ó, só a conversa, tá? Já o assistente, você tem o armazenamento e tem a conversa, então você tem duas coisas para pagar. Uma coisa que é bastante interessante nesse assunto, que pouca gente se atenta, é que não é baseado no número de atendimentos, ou seja, se eu tiver uma assistente criada, ela pode atender infinitas pessoas, que não vai ser o número de atendimentos que vai influenciar. Então, isso daí por si só já faz o processo baratear muito, né? Eu crio uma única assistente e utilizo ela milhões de vezes. Só vou pagar pela quantidade de informação e coisa que eu armazenei lá dentro. Diante disso, nós fizemos aqui um modelo. O que tem nesse modelo aqui, tá? Nesse modelo, eu tenho aqui uma situação onde eu estou guardando 1 GB de conteúdo, tenho 4 assistentes funcionando e gastei 3K, né, 3.000 tokens. Para você ter mais ou menos uma noção, 1K, né, ou seja, 1.000 tokens, equivale a aproximadamente 750 palavras. Então, 3K seria equivalente a mais ou menos 2.350 palavras. Uma VSL de 20 minutos tem aproximadamente de 4 a 5.000 palavras, ou seja, é quase como se fosse uma pessoa ficar falando 20 minutos. Tem que entender também que você paga no sentido de ir e de voltar, né? Os tokens, eles são pagos tanto no momento que você manda para a OpenAI fazendo a pergunta e também quando ela te responde, você paga nos dois caminhos, né? Então, seria, se então 20 minutos, né, seria como se 10 minutos estivesse sendo conversado por uma pessoa e outros 10 minutos estivesse sendo conversado por outra pessoa. Essa é a quantidade de palavras que vão ser trocadas lá dentro. Eu acho que por aí você já começa a imaginar que não é tão, não é assim, se eu estou pagando por token, o token é bastante informação que eu vou receber, tá certo? Então, como que é pago lá na prática? Na prática, 1 GB, para cada giga você vai pagar 20 centavos e você vai multiplicar pela quantidade de assistente, ou seja, por dia, você pagaria aqui quanto? 20 centavos de dólar vezes 4, ou seja, isso aqui daria aproximadamente $1, né? Opa, 80 centavos de dólar, né? Daria 80 centavos de dólar. Isso é o que eu pagaria para poder armazenar e ainda pagaria mais o que eu conversasse ali no dia. Na prática, se a gente for ver aqui, é o seguinte, ó, se ninguém conversar nada, só estiver assistente treinada, você está pagando R$ 4 por dia. Se eu tiver 3K de tokens, olha só, não aumentou quase nada, você viu? Foi para 4,2 centavos. Se eu tiver 100K, cara, 100K é bastante conversa, tá? Aumentou 50 centavos. Isso se eu estiver utilizando o modelo do ChatGPT 3.5. E se eu estiver utilizando o ChatGPT do 3.4? Cara, o 3.4, se tiver zero conversa, é praticamente a mesma coisa que você vai gastar. Se tiver 3K de conversa, aumenta 45 centavos. E se tiver 100K de conversa, caramba, aí realmente aumenta para 19 centavos. Aí entra aquela questão, cara, R$ 19, né, na verdade, transformando, dá 3,80 em dólar, transformando em reais vai dar $19. Ah, não, pô, $19 é caro para ficar pagando isso todo dia, Carlos, moçada. Se você está rodando 100K de conversa, né, 100 mil toques de conversa, e tá achando que R$ 19 para pagar por dia é caro, tem muita coisa errada aqui. Tem muita coisa errada. E a coisa mais errada que tem aqui é a precificação do seu produto. Você está cobrando muito barato no seu produto, tá? Você está achando que isso aqui é caro. A outra coisa é, provavelmente seu tráfego também está muito ruim, porque você não está conseguindo levar gente suficiente para te dar lucro lá. Porque R$ 19 dentro do marketing digital, moçada, ó, eu não estou querendo falar que, ó, eu sou o supra-sumo do negócio, mas, bicho, perto da quantidade de informação que ele está te trazendo de alta qualidade, treinada, para você entregar para a pessoa te pagar por isso, você cobrar uma mensalidade das pessoas por isso, moçada, é muito barato. É muito barato mesmo. Ah, mas e se acontecer? Essa pergunta sempre as pessoas me fazem. Ah, mas e se de repente milhões de pessoas
começarem a acessar a minha assistente? Horas. Você que não montou a estrutura de negócio direita, né? Você está deixando todo mundo acessar, concorda comigo? Aí você tem que pensar nessas formas, né, de negócio, que extrapola um pouco o que está dentro do nosso curso, mas a gente pode ali nas aulas extras, a gente pode conversar um pouco sobre isso aí também, certo? Então, galera, na minha opinião, isso custa muito barato mesmo, certo? E se eu, por exemplo, fizer o caso aqui de resolver, né, eu dei os dois modelos com muitas assistentes, e depois eu dei um modelo com uma única assistente, e se eu fosse fazer, então, no caso de uma única modelo? Um único assistente, desculpa, estou falando modelo, mas eu estou querendo dizer assistente. Galera, vai cair de 19 para 16 reais. Grandes bosta, né? Então, desculpa ter falado grandes bosta, mas eu estou achando que eu estou falando com os meus amigos. Você vai arriscar a qualidade do seu projeto para poder economizar 4 reais? Então, né? É isso aí que você tem que avaliar. É claro que quando eu estou num processo de altíssima escala, isso aqui pode ir muito mais além do que esses valores. Mas o que eu estou falando para você, para uma pessoa normal, esses aqui seriam os valores que você estaria gastando por dia, tá bom? Só que você vai ter vendido o produto, beleza? Moçada, espero que isso aqui tenha ficado claro para você. Eu acho que isso aqui vai começar a organizar a sua cabeça aí na hora que você começar a pensar os seus projetos. Na próxima aula eu vou fazer agora uma assistente do começo até o fim, usando aquela planilha lá que eu entreguei para vocês, que eu vou entregar para vocês. Então aquela planilha vai estar na aula, onde eu vou criar a assistente e eu vou criar todo o modelo básico lá para vocês já botarem isso para poder funcionar. Muito obrigado.